Às vezes, a cadeia de eventos necessária para causar um acidente pode ser tão estranha que chega a parecer quase cômica. Mas esses pilotos lutando para manter o Airbus A321 no ar certamente não estavam rindo. Fique ligado. A aeronave envolvida nesta história realmente fascinante era um Airbus A321 de 11 anos, operado pela Titan Airways. Ela estava equipada com dois motores CFM56-5B3, que são uma variação dos motores instalados no Boeing 737-800 que eu normalmente piloto. No outono de 2019, uma amostra de combustível foi retirada dos tanques da aeronave e enviada para um laboratório para análise de rotina. Quando os resultados chegaram, mostraram que os tanques continham contaminação microbiológica moderada, o que significa que fungos ou micro-organismos semelhantes haviam começado a se acumular. Isso é basicamente semelhante ao que pode acontecer numa piscina se você não tomar cuidado. O procedimento de manutenção para esse nível de contaminação determinava que um segundo teste era necessário dentro de alguns meses para confirmar os resultados. A aeronave estava programada para uma manutenção mais completa em fevereiro de 2020 e foi decidido que, se a análise apresentasse o mesmo resultado até lá, um tratamento especial de choque com biocida seria realizado para resolver o problema. Assim dito e feito, em fevereiro, a aeronave foi levada para a base da organização de manutenção aprovada, a AMU, que a Titan havia contratado, localizada em Larnaca, no Chipre. Essa AMU havia começado suas operações recentemente e ainda estava adquirindo ferramentas e espaço de trabalho para os engenheiros nesse momento. E por estar nessa fase inicial, a carga de trabalho era considerada bastante alta, com várias aeronaves em manutenção, ao mesmo tempo, num espaço de trabalho limitado. Enquanto realizavam o trabalho no Airbus da Titan Airways, os engenheiros se depararam com um problema numa modificação que precisavam fazer em algumas fontes de alimentação dos assentos de passageiros. Isso fez com que o trabalho começasse a atrasar em relação ao cronograma, criando uma pressão de tempo sobre os engenheiros envolvidos. A análise programada do tanque de combustível retornou, novamente indicando contaminação moderada, o que significava que os engenheiros agora também precisariam realizar o tratamento de choque no tanque. Um dos engenheiros foi designado para fazer esse trabalho sozinho, e essa seria a primeira vez que ele faria isso. Mas à primeira vista, parecia um trabalho bem fácil. Um biocida, chamado Keton, deveria ser utilizado, e o engenheiro começou a procurar em seus manuais o procedimento correto a ser seguido. Logo ficou claro que as instruções eram bastante vagas. O biocida deveria ser adicionado pré-misturado a uma concentração de 100 ppm por volume de combustível de aviação nos tanques afetados. O engenheiro, cuja primeira língua não era o inglês, não estava familiarizado com o termo ppm, e começou a procurar uma explicação para isso nos manuais, mas não conseguiu encontrar. Ele também tentou encontrar um colega para perguntar, mas não havia ninguém por perto. Então, ele recorreu à melhor alternativa. Ele foi à internet e encontrou um conversor de ppm lá que poderia usar em vez disso. De acordo com os cálculos que ele fez usando esse conversor, ele precisaria adicionar cerca de 30 kg de Keton a cada tanque, contendo cerca de 6.200 kg de combustível. Isso não pareceu tão estranho para ele, já que as embalagens de Keton vinham nessas quantidades. Mas o problema era que, se ele tivesse feito esse cálculo corretamente, a quantidade correta seria, na verdade, menos de 1 kg por tanque. Isso significava que ele estava prestes a adicionar quase 38 vezes mais Keton em cada tanque de combustível do que realmente era necessário. E além disso, as instruções de embalagem estipulavam que o Keton precisava ser adicionado ao combustível pré-misturado, ou seja, já misturado ao combustível. Mas esse fato não estava particularmente bem destacado. Então, o engenheiro foi até o estoque que eles tinham no hangar e pegou o Keton necessário, e em seguida decidiu adicioná-lo ao combustível por um ponto de acesso no topo das asas, enquanto o reabastecimento estava acontecendo. Isso parecia ser a maneira mais fácil de fazer, e ele não tinha acesso a nenhuma ferramenta dedicada para adicionar de outra forma. Isso teve duas consequências imediatas. Não só a concentração de Keton ficou muito acima do nível máximo aprovado, como também não foi devidamente misturado. E como a densidade relativa do Keton era maior do que a do combustível, ele afundou até o fundo. Isso criou uma camada com concentração ainda maior de Keton no fundo dos tanques, próximo às entradas de combustível dos motores. Agora, esse tipo de erro pode parecer incrível, mas depois foi descoberto que as instruções inadequadas sobre esse procedimento, na verdade,
também já haviam levado a erros semelhantes em outros locais de manutenção. O tratamento com Catton foi uma das últimas ações de manutenção às quais a aeronave teve que ser submetida. Então, em 24 de fevereiro de 2020, a aeronave foi liberada e levada de volta em voo para o aeroporto de Londres Stansted, para voltar a operar com passageiros novamente. Durante o voo de translado de volta ao Reino Unido, a tripulação em operação não relatou nenhum problema com os motores, e o voo transcorreu sem incidentes. Na manhã do dia 25 de fevereiro, uma tripulação composta por 2 pilotos estava programada para fazer o translado da aeronave vazia de Londres Stansted para Londres Gatwick, um voo curto de cerca de 20 minutos. Após esse primeiro voo, a aeronave seria assumida por outra tripulação, que operaria um voo de passageiros de Gatwick para Cracóvia, na Polônia, e depois retornaria. Mais tarde à noite, por volta da meia-noite, a tripulação original faria novamente o translado da aeronave de volta para Stansted. Era um belo dia de inverno, com céu limpo e ventos leves, perfeito para um voo curto como esse. E eu suspeito que os pilotos provavelmente estavam bastante ansiosos por isso. O comandante tinha 28 anos e possuía um total de pouco mais de 5.000 horas de voo, das quais quase todas, 4.855 horas, foram voadas na família Airbus A320. Ele estava acompanhado por um primeiro oficial relativamente novo, de 38 anos, com 1.245 horas de voo totais e 1.083 horas nesse tipo de aeronave. Após os pilotos revisarem a documentação pré-voo, eles se dirigiram até a aeronave e começaram a se preparar para a partida. O comandante verificou o status técnico da aeronave, que estava bom, sem nenhum item de manutenção pendente. Isso era esperado, já que a aeronave havia acabado de retornar de uma grande revisão. Às 5h20 da manhã, os pilotos estavam prontos e receberam autorização para o pushback e acionamento dos motores. O copiloto, que era o piloto que estava nos comandos neste trecho, iniciou primeiro o motor número 2, enquanto o pushback começava. Esse motor foi acionado sem problemas, mas quando ele tentou ligar o motor número 1, uma mensagem do ECAN apareceu indicando que a válvula de combustível de alta pressão havia falhado na posição fechada. O ECAN também instruiu os pilotos a interromper a tentativa de partida e desligar o motor. O comandante seguiu as instruções e então entrou em contato com o departamento de manutenção da empresa para receber orientações sobre como proceder. E eles disseram para ele tentar ligar o motor novamente e entrar em contato novamente caso a tentativa também falhasse. Esse é um procedimento bastante padrão. Uma única indicação de válvula não indica necessariamente qualquer tipo de dano, especialmente no início da manhã, quando os componentes podem estar frios. Portanto, tentar religar o motor seria a coisa mais lógica a se fazer. Na segunda tentativa, o motor funcionou sem problemas e não houve novas mensagens no ECAN. Então, o piloto concluiu que a aeronave estava funcionando perfeitamente bem. Eles retomaram os procedimentos normais, taxiaram e decolaram para o curto voo em direção a Gatwick. O voo transcorreu sem nenhum incidente, e após o pouso e o taxiamento, eles foram recebidos pela próxima tripulação, que iria operar o voo seguinte com destino a Cracóvia. Os pilotos informaram à tripulação que iria assumir sobre o problema de partida que tiveram no motor número 1 em Stansted, e o que a equipe de engenharia havia orientado a fazer. Nós, comandantes, sempre tentamos passar essas informações verbalmente, especialmente se algo incomum aconteceu. Isso aumenta a consciência situacional da próxima tripulação e pode prepará-los para qualquer falha que possa voltar a ocorrer. A nova tripulação agradeceu pelas informações e então assumiu a aeronave. Os passageiros embarcaram e a aeronave foi rebocada para trás e acionou os motores, sem qualquer tipo de problema desta vez. Em seguida, eles taxiaram para a decolagem pela 26 esquerda em Gatwick. O voo seguinte em direção a Cracóvia transcorreu completamente sem incidentes. Mas, sem o conhecimento da tripulação, a concentração extrema de Catton nos tanques de combustível da aeronave já começou a afetar alguns componentes dentro dos sistemas de combustível de ambos os motores. Os motores recebem combustível através de um dispositivo chamado Unidade Hidromecânica, ou HMU. Essa unidade utiliza combustível pressurizado para operar válvulas dentro do motor, permitindo que a quantidade correta de combustível chegue às câmaras de combustão. Devido à natureza do manuseio de combustível altamente pressurizado e para evitar vazamentos, as válvulas se movem com absoluta precisão e devem ser capazes de se mover de forma suave e fácil para que a HMU funcione corretamente. O lodo de Catton no fundo dos tanques, durante esses 3 primeiros voos, começou a entrar nas HMUs, depositando-se nos componentes internos na forma de uma substância semelhante à gelatina. Ele também, obviamente, foi injetado no fluxo de combustível, mas como o Catton foi projetado como um aditivo de combustível, não afetou muito a forma como o combustível queimava, diferente do que aconteceria, por exemplo, com a água. No entanto, ele afetou levemente o processo de queima de 2 maneiras diferentes. Primeiro, a borra que não foi queimada corretamente acabou sendo parcialmente depositada dentro dos copos dos queimadores dos motores. E segundo, como o Catton continha pequenas quantidades de diferentes sais minerais,
Quando esses sais queimavam, criavam um resíduo branco nas pás da turbina de alta pressão dos motores. Agora, vale a pena lembrar disso. Após a aeronave ter pousado na Cracóvia, a tripulação teve uma breve pausa antes de começar a se preparar para o voo de retorno. E é nesse voo que as coisas começariam a ficar realmente interessantes. E falando em interessante, aqui vai uma mensagem rápida do meu patrocinador. Vocês gostam de assistir a conteúdos informativos e interessantes, certo? E eu também aposto que vocês, assim como eu, não são grandes fãs de assinaturas caras. Bem, se eu estiver certo nisso, gostaria de apresentar a vocês o patrocinador de hoje, que é o Curiosity Stream, um serviço de streaming por assinatura fantástico com documentários de alta qualidade e títulos não ficcionais. A Curiosity oferece documentários sobre diversos temas, incluindo ciência, natureza, história, música e muito mais. E você tem acesso a tudo isso por menos de $20 por ano. A experiência de assistir é incrível, com todos os títulos disponíveis mundialmente em praticamente todas as plataformas possíveis. Recentemente, descobri um filme fascinante chamado Os Carros Voadores do Amanhã, sobre veículos elétricos de decolagem e pouso vertical. Esse documentário faz parte da série inovadora deles, sobre exploração espacial, física e mobilidade. E para vocês, a Curiosity Stream está oferecendo um desconto incrível de 25%, ou seja, apenas $14,99 por ano. E para garantir, acesse curiositystream.com/mentorpilot e lembre-se de usar o código promocional MentorPilot. Mais uma vez, é curiositystream.com/mentorpilot para economizar 25%. Isso equivale a apenas 5 centavos por mês para ter acesso a alguns dos melhores conteúdos de não ficção disponíveis. Obrigado, Curiosity Stream. Agora, de volta ao vídeo. Os pilotos já haviam voado um setor completo, sem nenhum tipo de problema, mas ainda se lembravam dos problemas de partida que a primeira tripulação havia mencionado. Isso significava que eles estavam realmente atentos quando receberam a autorização para pushback e acionamento dos motores para o voo de retorno de Cracóvia. O motor número 2 foi acionado normalmente, mas quando chegou a vez do motor número 1, um aviso de válvula HP do motor 1 apareceu no ECAN novamente, levando-os a abandonar a tentativa de partida. Esse era o mesmo aviso que a tripulação anterior havia recebido em Stansted. E o comandante se lembrou de que a manutenção havia orientado aqueles pilotos a tentarem uma segunda tentativa de partida. Os pilotos agora tentaram fazer o mesmo, mas com o mesmo resultado. O mesmo aviso apareceu novamente. Agora, não havia limites definidos para o número de tentativas de partida que você podia fazer nos motores CFM56, dependendo, é claro, do que estava causando as partidas mal sucedidas. As únicas recomendações que existiam eram sobre o tempo de resfriamento do motor de partida, então, depois que a tripulação discutiu um pouco, eles decidiram tentar uma terceira partida. Durante essa terceira tentativa, eles receberam uma nova mensagem no ECAM informando falha na partida do motor número 1, stall do motor 1, mas essa mensagem foi então seguida por uma nova mensagem de partida em andamento, o que significa que o motor estava cuidando disso automaticamente. O motor, em seguida, iniciou normalmente, sem novos avisos no ECAM. Considerando que os avisos do ECAM afetaram apenas a sequência de partida do motor e que ambos os motores agora estavam funcionando normalmente, os pilotos decidiram que era seguro continuar o voo. Agora, eu realmente entendo completamente a forma como os pilotos raciocinaram aqui. Até esse momento, não havia nada indicando uma falha grave no motor, e absolutamente nada apontando para um problema com combustível. A forma como a contaminação de combustível normalmente se manifesta é através de um aviso de bypass do filtro de combustível, indicando que os filtros de combustível foram obstruídos, seguido por problemas potencialmente em ambos os motores e na APU. E neste caso, o problema só apareceu durante a sequência de partida do motor e apenas no motor número 1. Após a partida, ambos os motores estavam funcionando normalmente, assim como haviam funcionado no voo anterior. Isso significava que por volta das 20h20 UTC, o voo 112 da Titan Airways decolou em direção a Londres. Gatwick, a aeronave, subiu até a altitude de cruzeiro e durante a subida, o comandante contatou o departamento de manutenção da Titan Airways via ACARS e os notificou sobre os problemas que haviam tido durante a partida dos motores. O voo prosseguiu normalmente e os pilotos começaram a se preparar para uma aproximação padrão pelo sistema de pouso por instrumentos na pista 26 esquerda, em Gatwick. O copiloto estava nos comandos e por volta das 21h30, a aeronave iniciou sua descida inicial. Agora, Londres Gatwick é um aeroporto muito movimentado e frequentemente exige longos vetores e níveis intermediários antes que a aproximação final possa ser iniciada. Então, quando a aeronave atingiu o nível de voo, um 40, ou seja, 14.000 pés, eles foram instruídos a manter esse nível por um tempo, e por causa disso, tiveram que aumentar um pouco o empuxo dos motores para manter a velocidade. E assim que fizeram isso, vibrações leves puderam ser sentidas por toda a aeronave, mas era difícil identificar exatamente de onde as vibrações estavam vindo. Os pilotos olharam para os instrumentos dos motores, que também indicavam algumas vibrações leves, mas estavam bem dentro dos valores aprovados. Depois de um tempo, eles receberam novas autorizações de descida, e as vibrações pareciam desaparecer
quando o empuxo era reduzido, mas voltavam assim que o empuxo era aumentado por qualquer motivo. Em 2 ocasiões durante a descida, o visor ECAN também piscou, indicando stall do motor 2, mas os avisos duraram menos de 1 segundo cada, dificultando muito para os pilotos identificarem qual motor estava sendo afetado. Agora, um stall de motor pode ocorrer por vários motivos diferentes. Os mais comuns são colisão com aves ou ingestão de gelo pelas pás do fã. Esses stalls de motor acontecem quando a pressão se acumula no lugar errado dentro do núcleo do motor, alterando o fluxo de ar e fazendo com que as pás do compressor entrem em stall. Eles geralmente acontecem muito rapidamente, causando um som de bombeamento, e quando o stall ocorre, o empuxo para frente é bastante reduzido. Esses stalls de motor costumam se repetir várias vezes, especialmente se forem causados por danos, e muitas vezes podem ser resolvidos reduzindo o empuxo do motor abaixo do limiar em que o stall começa, e se isso não ajudar, o motor precisaria ser desligado para evitar danos. A tripulação, que ainda não tinha certeza sobre qual motor estava afetado, discutiu o que fazer, e o comandante disse que se a indicação aparecesse novamente, eles seguiriam as instruções do ECAN, declarariam Mayday e então continuariam para Gatwick, para onde já estavam preparados. Eles então solicitaram autorizações de descida contínua para evitar ter que aumentar o empuxo do motor. E isso pareceu resolver o problema, já que as vibrações inicialmente simplesmente desapareceram. Mas assim que a aeronave estava estabelecida na aproximação e a tripulação baixou o trem de pouso, as vibrações voltaram, mas sem nenhum aviso associado no ECAN. O comandante decidiu simplesmente continuar a aproximação e a aeronave pousou normalmente apenas alguns minutos depois. Após o pouso, quando o reverso foi acionado, a tripulação de cabine relatou um estranho som de bombeamento aos pilotos. Assim que a aeronave parou no portão, o comandante ligou para o departamento de manutenção e informou sobre o que havia acontecido durante o voo. Ele também registrou a informação sobre a estolagem indicada do motor no diário técnico da aeronave. E uma vez feito isso, uma vez que qualquer coisa é registrada no diário, a aeronave não poderá decolar até que um engenheiro qualificado tenha verificado o problema e potencialmente o tenha resolvido. E para que isso fosse feito, um engenheiro de linha experiente, que trabalhava para uma empresa terceirizada de manutenção e não para a própria companhia aérea, foi chamado. Ele foi até a aeronave, conversou com os pilotos e então fez o download do relatório pós-voo, o PFR, dos computadores da aeronave. Um PFR é basicamente um relatório de todas as falhas indicadas durante o voo, e mostrou o aviso de stall do motor no motor número 2, juntamente com os problemas de partida anteriores. Não havia registros no diário técnico sobre os problemas de partida, e mesmo tendo visto que eles ocorreram, ele não achou que estavam relacionados, e não havia recebido instruções do engenheiro da base para investigar isso mais a fundo. E agora, vem talvez a reviravolta mais irônica de toda essa história, porque o engenheiro de linha agora pegou os resultados do PFR e foi ao seu computador de manutenção para procurar a orientação correta de solução de problemas. A empresa para a qual ele trabalhava estava no meio de uma transição entre um software de engenharia e outro, mas o novo software aprimorado ainda não havia sido totalmente instalado. O engenheiro de linha sabia que a aeronave em questão tinha motores CFM56, mas ele não estava ciente de que a Titan Airways recentemente também havia começado a usar A321 equipados com os novos motores LEAP-1, também fabricados pela CFM. Isso significava que quando ele acessou o sistema de computador, ele não filtrou usando o número individual da aeronave. Em vez disso, ele usou o código de falha recebido do PFR e então escolheu um motor que dizia CFM na lista que apareceu. O problema era que o CFM56 estava indicado como CFMI e os motores LEAP mais novos como CFML. E isso significava que o engenheiro agora, sem nem perceber, escolheu o procedimento de solução de problemas para o tipo errado de motor. No caso dos motores LEAP, apenas uma simples inspeção visual externa era necessária após uma indicação de stall. Mas se ele tivesse escolhido o procedimento para os motores CFM56, os motores corretos, ele também teria precisado realizar algo chamado de inspeção por boroscópio. Uma inspeção por boroscópio significa olhar com uma pequena câmera dentro do motor, entre outras coisas, nas pás da turbina. E você se lembra do que teria visto se tivesse feito isso? Sim, resíduo branco do Cáton queimado. Se você tivesse visto isso, provavelmente teria interrompido completamente essa cadeia de eventos. Mas, em vez disso, os buracos do modelo do queijo suíço continuaram se alinhando. O engenheiro de linha, então, realizou a inspeção visual externa obrigatória, que não mostrou nenhum problema, e em seguida liberou o motor como totalmente operacional
sem que nenhuma outra ação fosse tomada. Os pilotos que haviam voado a aeronave pela manhã haviam retornado para levar a aeronave de volta para Londres Stansted. Eles haviam sido informados pela tripulação anterior sobre os problemas contínuos no sistema de partida do motor número 1 e sobre as novas indicações de stall do motor número 2. O comandante que estava saindo explicou que o departamento de manutenção já havia sido informado e que eles estavam trabalhando no motor. Agora, o fato de que ambos os motores já haviam apresentado problemas provavelmente teria deixado o comandante atual bastante cauteloso. Ele ligou para o controle de manutenção para discutir o problema e eles disseram que o problema de partida provavelmente estava relacionado a uma vela de ignição. E desde que o motor funcionasse, isso não causaria mais problemas para ele. Quanto ao outro motor, ele estava sendo investigado enquanto conversavam, mas ninguém havia feito qualquer ligação entre os dois problemas. O comandante, então, também conversou com o engenheiro de linha que estava trabalhando na aeronave e também observou como ele trabalhava, o que ele achou meticuloso e profissional. Isso o acalmou, mas ele ainda assim fez um briefing com os 5 comissários de bordo que iriam voar com ele para Stansted sobre os problemas e pediu que fossem muito vigilantes. Essas ações são todas características de um comandante muito profissional, que está seguindo os procedimentos e mantendo sua tripulação informada. Na verdade, é muito bom ver isso. Assim que o engenheiro de linha deu o sinal verde e assinou o diário técnico, a tripulação embarcou na aeronave e começou a prepará-la para a partida. O comandante seria o piloto conduzindo o voo no trecho de retorno, e às 23h49, a tripulação solicitou o pushback e acionamento dos motores. Durante o pushback, o motor número 2 foi acionado, mas o motor número 1 apresentou problemas. A primeira tentativa foi abandonada devido a uma falha indicada na vela de ignição, e a segunda apresentou um aviso de falha de motor, junto com uma mensagem ECAM, de considerar um novo acionamento. Antes da terceira tentativa de novo acionamento, o comandante ligou para o engenheiro, que autorizou uma terceira tentativa de acionamento. O comandante avisou a equipe de pushback que retornaria à posição de estacionamento caso essa terceira tentativa falhasse, e parecia que isso ia acontecer, pois um alerta de falha de motor apareceu, mas depois desapareceu e o motor funcionou. O comandante, que estava em contato com o engenheiro da base, pediu a opinião dele, e o engenheiro novamente disse que achava que era um problema na vela de ignição. O motor número 2 havia sido verificado pelo outro engenheiro, e agora parecia estar funcionando normalmente. O comandante e o engenheiro da base concordaram que a tripulação faria um teste de aceleração dos motores na pista para verificar se ambos os motores estavam funcionando normalmente antes da decolagem. Os dois pilotos agora discutiram a situação, e do ponto de vista deles, parecia tudo certo naquele momento. E como era apenas um voo curto em espaço aéreo controlado e com ótimo tempo, decidiram que estavam tranquilos para continuar, mas também combinaram que iriam monitorar cuidadosamente os instrumentos do motor. O copiloto solicitou autorização para o taxiamento e a aeronave começou a taxiar até a posição de espera para a pista 26 esquerda. Uma vez na posição de espera, eles fizeram um breve teste de motor que ocorreu sem problemas e então informaram que estavam prontos para a decolagem. Após receberem a autorização de decolagem, os pilotos verificaram que a cabine estava segura e então ingressaram na pista para um segundo teste de motor, que durou 15 segundos. Esse segundo teste também apresentou indicações de motor estáveis e normais. Então, às 0h09, 9 minutos após a meia-noite, o voo da Titan Airways Alpha Whiskey Charlie 411 Whiskey iniciou sua corrida de decolagem. A rotação foi completamente normal, mas assim que a aeronave subiu para 500 pés, o motor número 1 começou a entrar em stall e a apresentar surtos violentos. Como o empuxo de decolagem estava ajustado, a perda temporária e irregular de empuxo a cada surto fez a aeronave guinar violentamente para a esquerda, o que o comandante então compensou com um pouco de leme de direção à direita. Lidar com surtos de motor como esse pode ser muito mais complicado do que lidar com uma falha de motor comum, já que a quantidade de leme de direção que você precisa aplicar vai variar dependendo do empuxo gerado pelo motor. Enquanto o comandante lutava para controlar a aeronave, a tripulação de cabine na parte de trás viu chamas saindo do motor número 1 e imediatamente tentou entrar em contato com os pilotos para avisá-los sobre isso. Agora, chamas como essas não são incomuns em casos de stall de motor e não indicam um incêndio no motor. As chamas são simplesmente resultado do fluxo de ar irregular através do núcleo do motor, devido aos stalls. O N1 do motor chegou a cair para 40% durante um período de 25 segundos, e o comandante decidiu reduzir a alavanca de empuxo número 1 para a marcha lenta, a fim de tornar a aeronave mais fácil de controlar, e com sorte, parar as oscilações.
Inicialmente, não houve alertas do ECAM sobre esse problema. Os pilotos agora fizeram uma chamada Mayday para o controle de tráfego aéreo e solicitaram retorno imediato para a pista 26 esquerda. O comandante também fez um anúncio rápido de emergência pelo sistema de áudio para a tripulação de cabine, informando sobre a necessidade de uma possível evacuação após o pouso. E como a tripulação havia sido muito bem instruída antes do voo sobre os problemas anteriores, eles reagiram imediatamente e começaram a se preparar. Esse é o benefício de um bom briefing pré-voo. Após o chamado Mayday, o comandante iniciou imediatamente uma curva à direita, para a perna do vento da pista 26 esquerda. Ele nivelou a aeronave a uma altitude máxima de 3.600 pés e instruiu o copiloto a começar a preparar o computador de gerenciamento de voo, os rádios e o restante do cockpit para o pouso, o que o copiloto também fez. Mas quando a tripulação iniciou a descida inicial, ainda na perna do vento, eles se depararam com o próximo problema. Um alerta do ECAM apareceu, avisando que o motor número 2, o único motor restante, também estava estolando, o que significava que eles poderiam em breve se encontrar sem nenhum motor. Isso levou o comandante a mover suavemente a alavanca de empuxo do motor número 1 para cima da posição de marcha lenta, e em seguida reduzir o empuxo do motor número 2, a fim de tentar maximizar o empuxo disponível. Ele percebeu que se mantivesse os motores em torno de 49% de N1, ambos pareciam funcionar razoavelmente bem, mas não havia como saber por quanto tempo isso realmente continuaria sendo o caso. Agora, como referência, 49% de N1 está abaixo da configuração normal de aproximação necessária para um pouso numa aeronave com peso normal. Mas para uma aeronave quase vazia, como era o caso desta, provavelmente seria suficiente para manter a velocidade durante toda a configuração de aproximação. Agora, a tripulação não atrasou a aproximação. Em vez disso, eles começaram a configurar a aeronave e interceptaram a aproximação a 9 milhas náuticas da final, mantendo uma descida constante e suave para manter o empuxo o mais baixo possível. O comandante, então, decidiu voar acima da rampa de planeio normal para ter energia extra e conseguir alcançar a pista caso ambos os motores falhassem repentinamente, o que certamente era uma possibilidade real naquele momento. Mais uma vez, essa foi uma decisão muito sábia e fora do convencional por parte do comandante, tomada sob intenso estresse e pressão de tempo. O copiloto também fez um excelente trabalho aqui, apoiando o comandante enquanto ele fazia a aproximação manualmente. Às 0 horas e 20 minutos, apenas 11 minutos após a decolagem, a aeronave pousou em segurança na pista 26 esquerda. A tripulação utilizou os reversores conforme os procedimentos normais e eles pareciam estar funcionando bem, mas foram recebidos pelo Corpo de Bombeiros, que atendeu a aeronave após o pouso e relatou que os motores não soavam normais. Isso levou a tripulação a desligar ambos os motores assim que saíram da pista. Agora, a aeronave foi retirada de operação para uma inspeção completa, e quando as HMUs dos motores foram examinadas, constatou-se que estavam cheias de lodo de cátodo, o que dificultava muito mais do que o normal o movimento das válvulas e pistões. Um componente realmente quebrou, devido ao torque aumentado que a contaminação havia causado. Essa contaminação por cátodo foi identificada como a razão por trás de todos os problemas nos motores que ambas as tripulações haviam experimentado. Esse incidente levou a uma orientação melhor sobre como esse tipo de tratamento microbiológico deve ser realizado, além de melhores ferramentas para a mistura dos fluidos. E considerando o fato de que um tratamento realizado de forma incorreta poderia resultar na perda de todos os motores, efetivamente anulando a redundância de múltiplos motores da aeronave, o procedimento também precisou ser classificado como crítico para a segurança. Isso significava que procedimentos desse tipo precisavam ser monitorados por pelo menos 2 engenheiros qualificados diferentes, e todas as quantidades de aditivo de combustível precisavam ser conferidas antes de serem adicionadas ao combustível. Os sistemas de computador usados pelos engenheiros para solucionar problemas também precisavam se tornar menos suscetíveis a erros, e o treinamento sobre como os engenheiros utilizavam esses sistemas precisava ser atualizado. Mas o grande ponto que eu quero que vocês realmente levem deste vídeo é a importância de uma tripulação bem entrosada. Esses pilotos fizeram quase tudo certo. Eles informaram a todos, aplicaram todos os procedimentos aplicáveis e mantiveram todos a par da situação. Mesmo que os erros externos neste caso continuassem piorando a situação, o bom treinamento deles, o excelente CRM e a excelente habilidade de pilotagem ainda salvaram o dia. Eu sei que às vezes minha série de acidentes e incidentes pode dar a impressão de que erro do piloto e ameaças externas estão em toda parte. Mas a verdade é que há centenas de milhares de voos sendo realizados com segurança por tripulações como esta todos os dias, mesmo durante condições realmente difíceis como esta. E o motivo pelo qual você não ouve nada sobre esses voos é por causa do trabalho fantástico que meus colegas pilotos, comissários de bordo, equipe de solo e todos os outros fazem todos os dias para manter essa indústria maravilhosa tão segura quanto ela realmente é. Agora, assista a este vídeo a seguir ou maratone esta playlist. Espero ter merecido sua inscrição
E se quiser apoiar o trabalho que faço, junte-se à minha comunidade no Patreon ou compre algum produto oficial. Tenha um dia absolutamente fantástico e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!